Seja muito bem-vindo à aula de História do professor Dalton. E aí, vamos aprender juntos? Bom dia, boa tarde, boa noite, começando mais uma aula de História. Sim, eu falo rápido na abertura porque é para você prestar atenção no que eu estou falando, talvez embole. Vamos lá, professor Dalton aqui, mais uma aula de História. Procure um local confortável para você, pegue o seu caderno e faça muitas anotações porque esta aula é de extrema importância para você entender a Revolução. Falei na aula anterior para você que a França vinha passando por uma situação econômica muito complicada. Essa situação desfavorecia principalmente a população mais pobre ou o terceiro estado, como nós definimos na aula passada. Uma das formas de resolver esse problema foi que o terceiro estado pressionou o rei para que houvesse a convocação dos estados gerais. Como que funcionava isso? Como existia um parlamento, né, a gente vai ter aí representantes dos três estados numa reunião de governo, onde seriam tomadas decisões que influenciariam a todas as pessoas. Dentro dos estados gerais, cada estado tinha direito a um voto, só que é aí que mora o problema. Como o terceiro estado é o que estava sendo mais afetado pela cobrança de impostos, pela pobreza, por toda aquela situação de fome, né? Até tem uma frase clássica da época que o povo clamava, né, que tinha fome, que o preço do pão estava muito alto e tudo mais. E a esposa de Luís XVI, ela manda a seguinte frase: se não tem pão, que comam brioches. Brioche é outro tipo de pão, tá, galera? E o terceiro estado, então, ele vai começar a lutar para que seja feita uma mudança. Qual que é a proposta? Dentro da Assembleia aí dos estados, da convocação dos estados gerais, eles vão propor que o voto não seja por estado, e sim por cabeça. Meu cachorro tá latindo ali. Luffy! Por que por cabeça? Como o terceiro estado era o maior, eles teriam um maior número de votos. Dessa maneira, eles conseguiriam aprovar aquilo que eles consideravam importantes. Porém, se o voto continuasse por estado, o primeiro e o segundo estado sempre votavam juntos, porque eles votavam em coisas que favoreciam a eles. Então, o terceiro estado vai começar aí todo um processo que vai levar mais de um mês de briga, de luta, para que essa votação seja feita de forma diferente. Acompanhe esse pedaço aqui no texto, ó. Os membros do terceiro estado que queriam que os votos fossem distribuídos individualmente entre os deputados, pois dessa forma a votação seria mais justa e o terceiro estado teria chances de ganhar algumas votações, exercendo maior influência política. Como eu falei, é aquele princípio democrático que se a maioria vota e a maioria quer alguma coisa, é a vontade do povo. Porém, como era por estado a votação, por mais que o terceiro estado fosse o maior, eles nunca venciam nada. O impasse na questão do voto por indivíduo ou por estado durou mais de um mês, até que em 17 de junho o terceiro estado, com a adesão de membros liberais da nobreza e do clero, declarou-se em Assembleia Nacional com o objetivo de elaborar uma constituição para a França. E é aqui que vai morar a parada, é aqui que vai começar a coisa. Então, o que é uma constituição? A constituição é um conjunto de leis. Até então, quem mandava na França era o rei. A partir do momento que o rei não está atendendo a necessidade do povo, o povo vai se rebelar contra o rei e vai criar aí a chamada Assembleia Nacional. Objetivo, vamos fazer uma Constituição. Vai ter rei? Pode até ter rei, mas ele vai ter que seguir a Constituição. E nessa Constituição nós vamos estipular aí leis, regras, normas que favoreçam a todos de forma igualitária. 3 palavras que vão ficar destacadas na Revolução Francesa. Anota: liberdade, igualdade e fraternidade. Fraternidade seria o espírito ali de somos irmãos. Isso vai gerar um descontentamento por parte do clero e da nobreza, que por sua vez vão se rebelar contra o povo. Acompanhe nessa outra parte aqui, ó. A coroa e o alto clero e os setores resistentes da nobreza tramavam para dissolver a Assembleia. Por quê? Porque eles sabiam que se eles continuassem unidos ali, eles acabariam vencendo por estarem em maior número. Solução: eles acabaram cercando Paris com tropas. Porém, o povo, no dia 14 de julho de 1789, anota, 14 de julho de 1789, vai se rebelar e vai tomar a Bastilha. A Bastilha era um símbolo de poder. Além dela ser uma prisão, ela também era um local onde eram guardadas as armas. Então,
esses deputados, essas pessoas que estavam ali votando, esses representantes do terceiro estado, eles entram na Bastilha, eles tomam a Bastilha e a partir desse momento começa a Revolução Francesa, dia 14 de julho de 1789. O povo que passava fome, o povo que estava insatisfeito com o governo do rei vai tomar o poder. E a partir deste momento nós temos a seguinte situação. Acompanha aqui, ó. A multidão saqueou um depósito de armas do governo, conseguindo mais de 30 mil fuzis. Eles estão armados agora, olha que legal. E dezenas de canhões. E em seguida tomou a prisão fortaleza da Bastilha, deixando o rei e seus partidários alarmados. O rei vai ficar com medo. A nobreza vai ficar com medo. Parte da nobreza vai fugir. Quem fugiu perdeu as suas posses, as suas riquezas, as suas terras. Muita gente vai acabar matando nobres a partir do momento que é declarada a revolução. Gente, revolução é violenta, revolução tem sangue, não tem mudança. Se você pegar na história, todas as revoluções elas foram violentas, beleza? Não se assuste, vai ter muita coisa pior aqui. Aqui ainda fala o seguinte, ó. Sob forte pressão popular, Luís XVI autorizou o andamento dos trabalhos da Assembleia, ou seja, tá bom, eu concordo que vocês façam uma Constituição, até porque ele não tinha muito o que fazer. Se ele fosse contra o povo, digamos que alguma coisa poderia acontecer com ele, e vai acontecer com ele e com vários outros. Alguns nobres, como eu disse, acabaram fugindo para outros países próximos à França, que também eram absolutistas, no objetivo de proteger a si mesmos. Aqui a gente tem uma imagem representando a Bastilha, o quanto esse dia foi importante. A Bastilha já era um símbolo importante, uma prisão e tudo mais. E aqui é onde vai começar a mudar a história dentro da França. Beleza, 14 de julho é um marco do início da Revolução Francesa, mas o que vai mudar? Primeira coisa, vamos elaborar uma Constituição e nela a gente vai colocar que todo mundo é igual. Todo mundo é igual. Não existe nobre, não existe clero, não existe camponês, todos são iguais. A gente vai abolir esses privilégios que surgiram lá na Idade Média com o feudalismo. Vamos tirar também alguns crimes, formas de punição violenta que eram consideradas coisas absurdas. Ele vai dizer o seguinte, bem aqui, cadê? Nessa parte aqui, ó. Publicada em 1791, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão foi a base da primeira Constituição francesa. Ela defendia os direitos individuais e a igualdade dos cidadãos perante a lei. A partir desse momento, eu tenho dois documentos que são extremamente importantes para a mudança na história. Primeiro, a Constituição Francesa, que vai estipular aí uma série de mudanças para o princípio de igualdade dentro da França, e eu tenho a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que vai tentar tratar as pessoas com a ideia de igualdade e de liberdade, que vai falar que toda pessoa tem direito à vida, toda pessoa tem direito à liberdade. Por isso que quando a gente fala que alguém comete um crime e ela vai preso, ela está sendo punida numa coisa que é um direito natural dela, tá? Nasceu com ela, que é o direito à liberdade. Ele vai dizer ainda mais. Além disso, limitava os poderes do rei, ou seja, o rei pode, mas o rei tem que obedecer à Constituição. E assegurava às pessoas o direito à propriedade privada. Esse é o direito de ter a sua casa. Pessoal, a partir de agora, todos os movimentos que vão acontecer dentro da França são do terceiro estado, que vai assumir o poder, tentando controlar a situação e trazendo melhorias para si mesmo. Obviamente, a nobreza não vai aceitar isso de imediato, o rei não vai ficar tão satisfeito com isso. Daqui em diante, todos os movimentos que a gente falar de Revolução Francesa, eles vão ser violentos, eles vão trazer mudanças radicais e eles vão fazer com que o mundo seja impactado. Não vai ser só a França que vai mudar com essa revolução. Quando a gente estuda história, a gente entende que a história é marcada por fatos importantes. A Revolução Francesa ela marca o fim da Idade Moderna e o início da Idade Contemporânea, que é a que nós estamos vivendo. Então, daqui em diante, o mundo vai ser outro. Os reis, as monarquias, elas vão começar a sofrer pressão que aconteceu lá na França. A Europa vai passar por mudanças que vai afetar aqui na América, pra você ver. Tanto que o Brasil só existe por conta de um fato, o Brasil, entenda, país que veio lá, a galera, Dom João, né, sua mãe e tudo mais pra cá. Só existe como tal por conta da Revolução Francesa. Vai ser um fato da Revolução Francesa que vai fazer o Brasil começar a se desenvolver. É a vida. Então, como eu citei para vocês aqui,
Dá uma lidinha no livro de vocês, está na página 77. Ele traz aqui um pouquinho mais falando sobre essa Constituição, sobre a questão da perda de privilégios, as mudanças que vão ser trazidas aí para o contexto da sociedade francesa. Tudo isso porque o povo tinha fome. Cuidado, pessoas com fome são pessoas violentas. Até a próxima aula.